O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiram eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto e afastado. Muitos, porém, vos viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou-lhe a ensinar-lhe muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, no Evangelho de hoje, que a gente acabou de ler, nós vimos o Jesus que se compadece, o Jesus que se preocupa com o nosso bem, seja o nosso bem físico, seja o nosso bem espiritual. Percebo que os apóstolos do Senhor Jesus, depois de uma longa missão que Jesus tinha enviado ele, Jesus então percebeu que eles estavam cansados e pediu então para que eles saíssem para um lugar deserto para descansar. Então essa é a preocupação de Jesus. Jesus se preocupa com seus membros, com o seu corpo místico, que é a igreja, com o cansaço, com o esgotamento físico, o esgotamento espiritual. Essa semana a gente viu, infelizmente, Surubim, um esgotamento de um sacerdote de Cristo Jesus, que em meio ao isolamento, em meio às indiferenças de seus irmãos sacerdotes, infelizmente, ele veio tirar a vida. Foi isso que a gente percebeu pela uma carta que foi encontrada perto de seu corpo, que foi encontrado na igreja depois da Santa Missa. A gente reza pela alma do nosso irmão Geraldo, que era vigário naquela paróquia, e a gente reza por tantos outros religiosos, todos os outros padres que talvez vivem a mesma situação, Muito triste, Quando eu li a carta, ele dizia que ao invés de deixarem ele celebrar a missa, permitiam que um leigo celebrasse a palavra. Meus amados irmãos, nós leigos, nós não temos em nossas mãos o poder de transformar a partícula de trigo no corpo, no sangue, na alma e na divindade de Jesus Cristo. Então, se isso aconteceu, eu creio que aconteceu, foi um momento indesejável. Como que pode trocar uma Santa Missa por uma celebração da palavra de um leigo? Então a gente reza pela alma do nosso irmão Geraldo. Mas voltando ao assunto, Jesus também se compadece das pessoas que têm sede de Deus. As pessoas têm sede de Deus, eu tenho sede de Deus, você tem sede de Deus, todos nós temos sede de Deus. Você que está nos ouvindo, você que ouve a palavra de Deus, você tem sede de Deus, você procura Deus, você quer Jesus Cristo. E aí as pessoas que ouviram a pregação dos apóstolos, as pessoas que viram as maravilhas que o Senhor fazia na vida deles por meio da pregação e dos atos dos apóstolos, o que foi que as pessoas viram? Perceberam então que os apóstolos de Jesus saíram para o descanso, e aí então eles correram a pé até o local onde os apóstolos e o Senhor Jesus Cristo iriam parar. Amados irmãos, isso se chama amor. E aí Jesus, percebendo que eram muitas pessoas, muitas mesmo, de fato eles não tinham tempo nem para comer, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus, percebendo que eles estavam como ovelhas sem pastor, Jesus então ele abre a mão do descanso para servir ao povo de Deus, para servir a igreja.
E aí Jesus começa então a ensinar-lhe as coisas do alto, as coisas do céu. Amados irmãos, que isso também aconteça na minha vida e na sua vida. Que a gente mesmo esgotado, que a gente mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo machucado, com tantas incompreensões que nós passamos, mesmo machucado com as tentações que nos tenta todo dia, mesmo machucado com as quedas que nós caímos, muitas vezes nós caímos no pecado, sejamos humildes, mas nós lutamos para não cair mais e retornamos aos braços de Deus por meio da confissão. Mas mesmo assim, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo machucado, que a gente nunca se esgote em passar a palavra de Deus por meio de nossas ações, por meio de nossas atitudes, por meio de nosso testemunho de vida, coerente com a palavra de Deus. Que a gente passe, que a gente possa transbordar o amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus, que a gente possa viver o amor de Deus na nossa vida e passar a paz a este mundo. Sim, amados irmãos, que a gente possa, por meio da nossa pregação, passar os ensinamentos do Senhor Jesus de geração em geração, até que o Senhor venha em sua segunda vinda gloriosa. Amém? Aí, amados irmãos, se a gente for coerente com a palavra e formos verdadeiros, sinceros e cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus nos pede para cumprir, aí, amados irmãos, tenha certeza no teu coração, guarda isso. As pessoas, mesmo depois da nossa morte, elas vão nos procurar. Em vida elas vão procurar aqueles membros, os instrumentos de Deus que em vida se entregaram, se consumiram no altar do Senhor, se consumiram em fazer a vontade de Deus, onde quer que sejam, as pessoas vão procurar, porque as pessoas veem naquela pessoa, naquele membro de Deus, não veem ele, pessoa, mas veem o próprio Cristo Jesus. Heron, como você prova isso, Heron, que você acaba de falar, Heron? Nos apóstolos de Jesus Cristo e na Santa Virgem e Mártir de hoje, Santa Águeda. Santa Águeda, amados irmãos, existia um costume das pessoas irem ao seu túmulo para fazer orações e pedir intercessão a Deus. No seu túmulo, então, mesmo depois da morte, Santa Águeda ainda inspirava muitas pessoas, a exemplo de Santa Luzia, que também foi virgem e mártir. Santa Luzia foi até o túmulo de Santa Águeda, sua família já tinha esse costume e sua mãe estava enferma, e Santa Luzia fez uma promessa: se sua mãe curasse, ela também iria ser uma virgem e iria entregar a sua vida completamente aos braços do Senhor Jesus e iria viver somente para Jesus. E aí a mãe de Santa Luzia foi curada por intercessão de Santa Águeda. E aí nós ganhamos mais uma santa para os altares do Senhor. Estão entendendo? O amor é mais forte que a morte. E aqueles que forem coerentes com o Evangelho de Jesus Cristo, que derem um testemunho radical ao Evangelho de Jesus Cristo, um testemunho verdadeiro de cristão, mesmo depois da morte, irá inspirar as pessoas a lutarem pela eternidade, a lutarem por Jesus Cristo, a lutarem para viver com Jesus Cristo, em Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amados irmãos, sejamos, amados irmãos, corajosos em testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor, na nossa vida, no nosso proceder, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, que Jesus Cristo seja conhecido por todos e que a gente possa demonstrar a todas as nações Jesus Cristo misericordioso e bondoso, que quer se compadecer de nós e curar nossas feridas e nos ensinar o caminho que nos leva ao alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.